Boa noite, Daniela. Seu som tá fechado. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom que a gente vai poder conversar hoje com você, Débora, minha professora de Cosmic Power, e uma pessoa que é referência aqui no Brasil, nesse setor. E assim, a gente está aqui hoje no IBCF, trazendo essa importância da gente poder ter na nossa prática como constelador familiar o processo todo de estar no silêncio, de entrar nesse centro vazio, onde a gente consegue atuar sem intenção e de forma mais segura, né? Então, já dando boa noite a todos, eu gostaria de começar te perguntando como que você chegou nas constelações, como é que é a sua formação, se você pudesse apresentar e conversar um pouquinho, eu agradeço. Então, novamente, boa noite, Daniela. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. É uma alegria grande estar junto ao IBCF e poder falar um pouquinho, né, da importância do Cosmic Power para a nossa vida como pessoas e também, que é o tema desse encontro hoje, a importância do Cosmic Power na vida de um constelador, né? Eu tenho a profissão de origem, eu sou dentista, mas eu sempre fui uma curiosa, eu cheguei até a fazer vestibular de psicologia, né? E passei, mas eu decidi pela odontologia. Mas eu sempre gostei muito, né, dessa área. E quando eu estava com problema no meu casamento, né, no meu casamento anterior, eu fui procurar ajuda profissional. E a psicóloga me apresentou a constelação. Olha, eu não te conheço. Você gostaria de fazer um atendimento com uma constelação que eu posso ver em que estágio você está para eu te ajudar? E aí eu conheci a constelação familiar, me encantei com a constelação, continuei com o caminho, né, de ir como representante. Isso tem uns 17 a 18 anos. Uhum, E eu encantei com o Bert Hellinger, senti uma gratidão tão grande pelo trabalho que ele fazia, e eu tinha desejo mesmo de conhecê-lo para agradecê-lo, porque eu não ia trabalhar com isso, né? Eu sou dentista há 42 anos. Mas eu queria muito conhecê-lo. E aí, essa minha amiga, que se tornou minha amiga depois, consteladora, ele vem em Águas de Lindóia, e eu não podia ir. Ele vem em Brasília, eu não podia ir. Mas ficou aquela vontade. Até que, em 2014, eu terminei esse casamento com esse marido, e foi um término que foi muito sem conflitos, justamente pela ajuda da constelação, né? E eu encontrei uma outra pessoa e essa outra pessoa não dava certo. E eu queria não ficar com essa pessoa de maneira alguma, e ela tinha a característica de ser mais ciumenta, mais possessiva, e eu não conseguia. A verdade, eu queria me livrar dela, né? A uhum, gente hoje sabe que isso também não é uma coisa muito certa, né? Mas eu falei, vou fazer uma viagem e vou escolher uma viagem para o exterior sozinha, que aí eu vou dar motivo para ele ter esse ciúme e ele vai então me esquecer. Eu entrei num site de busca de passagens que em 2014 era o começo disso, aquelas passagens já prontas. uhum, Vai tal dia e volta tal dia. E aí a passagem mais barata era para Frankfurt. E eu comprei essa passagem. Comprei a passagem e pensei: olha, agora eu vou atrás do Bert Helling, eu estou na Alemanha, eu vou procurar Bert Helling. E qual foi minha surpresa, né? Porque eu fazia um curso de formação em Gestalt terapia e eu era colega de Matias Bronk, que foi tradutor. E eu, Matias, onde o Bert Hellinger fica? E ele falou: olha, ele fica em tal cidade. E eu, então, por minha surpresa, né, e sorte,
os dias que eu tinha comprado a minha passagem eram exatamente os dias dos dias internacionais Hellinger, que era no dia do meu aniversário, né? E você falar que isso é sorte, eu falo assim, bom, isso é direcionamento puro, propósito, né? E aí eu fiquei exatamente os dias. A Janine, uma muito querida, a gente conversava pelo Messenger do ICQ ou SME, era alguma coisa. Messenger. Messenger, conversava, ela me passou a dica, eu fiquei no mesmo hotel que ela e tal, e fui para a Alemanha. E aí conheci o Bert Hellinger junto com Sophie Hellinger, né? Conheci os dois juntos. E aí eu cheguei para agradecer o Bert, né? O que eu queria fazer foi agradecer, né? E aí foi tão interessante porque ele estava na hora do intervalo sentado, quietinho, e eu, olha, ninguém foi lá falar com ele. Ele tá sozinho. Aí eu vou lá. E quando eu cheguei perto dele, ele me olhou assim, espantado, e ele levantou. E eu segurei nas duas mãos dele e não saiu uma palavra. E eu olhava para ele, e ele me olhando muito espantado. E eu olhava, olhava, e eu acho que ali foi uma constelação, porque. E aí que aconteceu? A Sofia chegou, muito carinhosa do meu lado. Agora tá bom, né? E aí pronto. Depois que eu vi que a gente não ficava indo lá, né? Mas, como diz, Deus protege os ignorantes. E eu fui. Mas aí o primeiro dia, Só para você se sentir tranquila, eu fiz a mesma coisa. é, pois é. E aí, mas ele me olhava tão espantado assim. Eu acho que ele estava assim, quem que é essa pessoa? Mas enfim, o primeiro dia dos seminários, então, era com Cosmic Power, justamente porque é um trabalho que amplia a nossa percepção. E os seminários dos Dias Internacionais Hellinger começava com o Cosmic Power. Então, esse foi o meu primeiro contato com o Bert, com a constelação e com o Cosmic Power. E foi também outra sorte, foi no dia do meu aniversário, né? Ó, E o que era interessante, Daniela, é que o Bert era aluno da Sofia, né? Ele se sentava, mas assim, prestando uma atenção e numa admiração pela Sophie, e ele, então, assistia todos os cursos. Então, eu fui colega também do Bert, né? Porque os outros cursos que a gente fazia, ele estava sempre sentadinho lá, e ele falava que era difícil para ele, né? Que ele demorou muitos cursos para ele realmente entender do que se tratava o Cosmic Power. uhum, E, e a gente vê, né, que as constelações só chegaram hoje nesse nível, né, que a gente pode falar de profundidade e de abertura e de realmente esse desenvolvimento da constelação, ele cita que foi graças ao Cosmic Power, a prática do Cosmic, que o Bert meditava muito, ele meditava o dia inteiro, né? uhum, Então, ele fala que o desenvolvimento da constelação, junto com a Sophie, foi graças ao Cosmic Power, né? uhum, Então, foi uhum, essa o meu contato, né? uhum. E você é formada em constelação familiar, Débora? Sim, aí o Bert Helling, em 2016, ele começou a vir ao Brasil também, novamente, né? Uhum, E eu voltei lá em 2015, eu fui todos os anos, né? Com a pandemia, a gente teve que esperar um pouco, né? Essa ida lá, porque o mundo inteiro estava fechado, né? E aí a Sophie também desenvolveu uma escola, que é a Hellinger Schule, e eles então fizeram uma formação em São Paulo com o Bert, a Sofia, os professores, o professor Renato, o professor Simone, Sami, vários outros, né?
Os alemães os também. Fomos alemães, colegas nessa e turma, fomos né, Débora? colegas. Então, foi a primeira turma, né, de Uhum, pós-graduação através da Faculdade Novare, né, que o Inácio coordenava. Então, a gente fez essa. Então, eu também sou consteladora, né? uhum, uhum. Então, estamos aí, né? E me conta um pouco, Débora, assim, além da sua prática, porque você também foi professora da Hellinger Schule muito tempo, porque o Cosmic Power, depois de um certo tempo, começou a fazer parte do processo todo de formação, né, do constelador. E peraí, que tem alguém com som aberto aqui. E essa formação do constelador passando pelo Cosmic, como que é, enfim, essa preparação, né, para que esse constelador tenha realmente esse contato inicial com a meditação, porque não é somente o Cosmic Power, mas muitos outros processos onde a gente entra e mergulha nesse silêncio, e mergulha nesse centro vazio, nesse espaço ali que Bert fala, sem medo, sem intenção, né, sem amor, enfim. Como que um constelador pode começar a ingressar nesse caminho dessa escuta interna? Então, antes, como você disse, o Cosmic Power fazia parte, né, dessa formação. Ele, em determinadas turmas, ele foi introduzido, né? Só que depois houve uma mudança e aí esse curso pode ser ofertado de maneira independente, não só dentro de uma formação de constelador. E hoje, né, existem várias pessoas que ensinam o curso básico, né? É lógico que toda meditação nos traz um centramento, o próprio Bert, né? Ele meditava horas e horas, ele acordava, tomava café, dava uma lida, meditava, voltava, ele passava horas meditando. Então, todo tipo de meditação é bem-vindo, mas o Cosmic Power ele tem um canal específico, né? É como Uhum, a Sophie Hellinger sempre fala, né? Se você for colocar uma música no rádio, né? Você gira, né? Quem é mais antigo aqui sabe que hoje não é muito assim, aquele botãozinho, você tinha que colocar o botão exatamente naquele local para que não houvesse chiados e que o som ficasse limpo. E você podia escolher ou rock, ou clássica, qualquer música. Então, o Cosmic Power é um canal diferente, ele é específico, né? E ele serve para qualquer tipo de pessoa, né? Não só para a nossa vida profissional como constelador, mas para a nossa qualidade de vida, né? Saúde, alegria, tudo a gente pode conseguir com essa prática. Mas para o constelador, todos esses, vamos dizer, pré-requisitos necessários, né? Que essa não intenção, esse não amor, que é você não escolher um dos lados, né? uhum, Quando fala não amor, esse não amor é não escolher isso é certo, esse está certo, esse está errado. Incluir tudo, né? Não ter medo também, né? Porque você está no seu lugar seguro. Inclusive, a prática dessa meditação te faz realmente ver como você pode ajudar alguém, que é no seu lugar de pequeno ali, né? O constelador é o último no sistema, né? uhum, Então, esse esvaziar, para uhum, que você se esvazie através desse centramento e então receba essa informação que vem através do campo, né? uhum, Porque a Sophie mesmo fala que como o campo vai trazer informações de tudo que já aconteceu na sua vida anteriormente e também tudo que vai acontecer na sua vida, se o constelador se precipitar para abrir a primeira porta que se mostra para aquela situação, eles vão ficar com uma solução às vezes menor, mais restrita. E esse saber esperar, né?
esse saber esperar. E aí sim, abre uma porta, depois abre outra, e abre outra, e abre outra. Esse saber esperar vem de uma postura interna, que isso é ajudado através da prática, que tem a palavra prática e disciplina, né? Porque Uhum, isso é conseguido, né? Assim como alguém toca muito bem um instrumento, ela ficou horas e horas, né? Então, uhum. através dessa prática, você vai desenvolvendo características de, inclusive, quando o cliente chega, você nem quer escutar muito o que ele está falando, né? Você quase que sente no seu coração, no seu corpo, às vezes, do que se trata aquela questão, né? Então, a percepção é muito maior, né? E é uma percepção, como a Sophie coloca, que ela é extrasensorial, né? Que trabalha a clarividência, a clareaudiência, né? Que são propriedades anímicas e não necessariamente mediúnicas, mas são propriedades da nossa alma, da nossa escuta dos campos, né? Desse campo informacional. Então, eu vejo assim, Débora, eu tô na Heringer junto com você desde 2016 e como consteladora eu já tenho feito workshops há uns 3 anos e meio e não mais, uns 4 anos que eu faço workshops a cada 2 meses aqui em Brasília e eles também agora são online. Só que quando eu comecei a praticar o Cosmic Power, eu percebi uma diferença muito grande. Uhum, E a maior delas foi nas minhas reservas energéticas, sabe? Porque uhum, antes eu fazia buscando, claro, a postura do Família Stelling, buscando tudo que a gente aprendeu. Só que a sensação que eu tenho é que a intuição e o campo ele era um pouco como se tivesse uma neblina. Não era tão claro, tão certeiro. E eu precisava checar várias vezes, né? Outra coisa também é que quando terminava o workshop, eu ficava às vezes 1 ou 2 dias com dores no corpo do cansaço energético. E aí eu me lembro que só com 2 semanas, assim, não, acho que foram uns 30 dias de prática do Cosmic Power, que chegou o momento de fazer o workshop, né, a cada 2 meses que eu fazia, eu terminei o workshop com energia para começar outro, como se eu não tivesse feito. E meu queixo caiu, porque eu não esperava que fosse ser tão notório, né? Como é que é isso? Você pode explicar um pouquinho dessa energia que vem, que nos sustenta, como é que o constelador se beneficia, né, disso também para sua saúde, para sua percepção? Eu fui percebendo também que a cada workshop essa neblina foi sendo soprada e hoje em dia são constelações mais silenciosas, mais certeiras e mais claras mesmo, sabe? Mais precisas, assim. Se você puder comentar como isso se dá no campo mesmo. É, o Cosmic Power, a gente aprende a escutar o nosso corpo e a gente também se conecta a um campo de sabedoria, né? Através da nossa respiração, né? A gente se conecta tanto com o nosso corpo quanto tudo que está à nossa volta, né? Então, quando o cliente chega, nós sentamos, expiramos com uma maneira do Cosmic Power, com uma inspiração mais profunda. E já vimos Sophie trabalhar muitas vezes assim. Ela senta e fala, ela sente algo no corpo dela, porque ela fala assim: quem na sua família tem um problema na perna direita? E aí ela fala: meu pai manca da perna. Então ela já também, por ali, por aquela conexão, o próprio corpo dela, às vezes já passa e passa para a gente começa a sentir algo que está relacionado com o cliente. Aquele sintoma é do nosso cliente, né? Mas isso precisa que a gente se esvazie, que a gente não esqueça tudo que a gente aprendeu de teoria, né? Então, o Cosmic faz isso conosco, que a gente se esvazie, não pense em nada, e esteja presente ali para o outro.
e pode dar uma informação, e aí ela já sabe que tem algo a ver com aquele parente, alguma conexão com aquela emaranhamento com aquela pessoa, né? E aí ela centra, a gente se centra, a gente se esvazia, e aí a gente pode receber essa informação. E eu acho que é por isso que você está descrevendo esse nublado antes, porque fica tudo mais claro, o canal fica mais limpo. Você confia, você se esvazia, e você escuta aquela frase que vai vir para você. E não tem medo de dizer aquilo, né? E nem o que as pessoas vão pensar de você ter falado aquela frase. Porque aquela frase não é sua, aquela frase veio até você, né? E tá cheia de energia depois, é porque você consegue separar o que é seu e o que é do outro, né? Inclusive, é bom também, né? Depois que você termina, você expirar. E o paciente fica, o cliente fica com a história dele e você com a sua. E o representante, às vezes, quer que o representante fique um pouco ainda com aquela história, porque aquela história tem a ver com ele, né? Mas às vezes não, aquela história é para ser solta. Então, a expiração também te desliga, né? Interessante. Você expira, você então, você com a sua história e eu com a minha, né? Hum, Porque às vezes tem destinos que são muito pesados, né? uhum, E outra coisa, eu acho que trabalhar sem intenção de ajudar o cliente te faz se sentir bem, porque você sai do seu lugar, querer salvar o cliente, querer falar uma frase que vai salvá-lo, ou deixar de interromper a constelação porque você sentiu que era só até ali, aquilo pode te adoecer, pode te cansar. E se você realmente só se abriu, se centrou e escutou o que era do campo, você realmente fez o seu papel, que é só ser um canal, né? De trazer essa informação e de receber essa informação. uhum, Então, o Cosmic trabalha a gente internamente para saber como realmente se comportar dentro do campo, né? uhum. E, inclusive, Débora, a gente tem esse livro, Cosmic Power, que agora está prestes a sair a segunda edição. Eu acho que essa edição está meio que esgotada, né? Só que esse é um livro, gente, que o prefácio é do Bert. E é um prefácio, assim, muito interessante, né? Que ele relata que ele tinha dores no ouvido, toda a viagem internacional que ele fazia, né? E que a Sophie também fez uma imposição de mãos, porque o Cosmic Power não é só a respiração consciente, ele é também o meditar e descansar no silêncio, mas também um sistema todo de estudo do centro de energia. Você pode explicar um pouquinho como é que é a estrutura do Cosmic Power para as pessoas que não conhecem? Posso. Então, eu queria só falar um pouquinho mais desse prefácio, né? Ah, por favor. Porque a Sophie, realmente, o Bert tratou, a Sophie fez a imposição de mãos no Bert, e como o sintoma desapareceu e nunca mais ele teve, que ele vai contar aqui no livro, ele esqueceu disso. E realmente é assim, né? Às vezes acontece algo maravilhoso com a gente esquece aquilo. Aí ele se deu conta, né? E o prefácio do livro, ele tinha tanta vontade que a Sofia escrevesse esse livro, porque ele achava que o Cosmic Power era algo tão maravilhoso, que ele deixou esse prefácio pronto, porque ele escreveu a data, tá com óculos aí, Eu acho que é ele 2015. Ele escreveu o prefácio em setembro de 2015. E a Uhum. Sophie lançou esse livro bem depois. E o Bert nem estava aí mais quando a Sophie lançou o livro, né? Foi Em 22 que o livro foi lançado. 2022. Uhum. Porque era algo que ele falou assim: eu sei que um dia você vai escrever e vai ser muito bom, né? E então, já ficou pronto, né? Como ele já sabia que isso ia acontecer, né? E o curso é dividido, porque é um curso mesmo, né? É dividido em etapas, né? Existe o curso básico,
que é onde a gente aprende a respiração consciente, que é a respiração do Cosmic Power, que a gente aprende a meditação. E depois existe a parte que é um avançado um avançado 2 que a gente vai aprender então sobre os nossos centros de energia, né? Que a gente também conhece com o nome de chakras, né? A gente aprende o que aqui esse centro de energia está relacionado no nosso corpo, e mais do que isso, a gente aprende a como tocar os nossos centros de energia, né? Como a gente traz, então, mais cura, né? E à medida que esses centros vão sendo liberados, tudo vai acontecendo conosco, né? Nós vamos realmente tendo mais qualidade de vida, nós vamos poder ter mais alegria, né? Mais conexão, mais consciência. E eu falo que essa consciência parte, né? Dessa expansão do nosso coração. A gente vai ficando mais bondoso e a gente também aprende a ver o outro e eu como não separados, né? E essa responsabilidade, né, do que eu faço pelo outro, eu faço por mim, para mim. Uhum. E também, né, a importância de servir alguém, né? E, aliás, o nosso trabalho aqui como constelador é um servir, servir a vida, né? Então, a gente faz isso com mais responsabilidade, com mais humildade. Então, tudo isso é trabalhado na nossa vida. E aí, então, existem esses cursos que são online, né? Porque é dividido em etapas. Por que que é dividido em etapas? Para que você tenha um tempo, depois que você aprendeu a respirar e meditar, que você realmente coloque isso em prática, experimente, né? E veja o quanto que uma respiração consciente faz bem na nossa vida, né? E a gente pode usar essa respiração consciente em tudo, né? A gente pode usar para a gente melhorar rapidamente a nossa ansiedade, para ter a nossa concentração, para achar a solução, porque com a prática a Sophie fala, né? Que nós vamos focar muito mais na solução de algum problema do que no problema, né? Nós vamos focar na solução e não no problema, né? Então, a solução vai aparecer mais rápido, né? Ou por uma sincronicidade maravilhosa, ou porque a gente vai saber como resolver e não vai ficar apavorado mais, né? Uhum. Aguardar aquilo com mais tranquilidade. E aí você experimenta um pouco, aí faz o avançado um, faz o avançado 2. E se realmente você achou que você está gostando daquilo, e quem sabe você também quer levar aquilo para mais pessoas, existe o avançado presencial. E aí sim, você se aprofunda mais e pode então ser capaz de ensinar alguém também como respirar, como meditar. E a Sophie começou novamente a dar esses cursos justamente pela situação que a humanidade se encontra hoje, né? Ela chegou a dizer, né, que a humanidade estava para ter muitas guerras. E como que a meditação, como nós somos um canal de luz, né, através da nossa energia pura, da nossa energia do amor, e como a meditação pode transmutar algo que está tão pesado, né? Então, ela dizia que a humanidade precisava de muitas pessoas meditando. E ela então realmente retomou esses cursos, e agora nós somos muitos instrutores. Daniela, minha colega de Cosmic Power, nós estamos juntos numa comunidade que a gente medita juntos, né, Daniela? Depois se convida as pessoas, e a gente tem, né, essa responsabilidade, né? A gente sente essa responsabilidade no coração, ninguém põe isso a gente de fazer algo de bom, já que a gente recebe tanto nessa vida, né? Então, Uhum. essa gratidão pelo tanto que nós recebemos nos faz querer passar um bem adiante, né? É.
Você sabe que eu estava pensando aqui, o Bert teve 25 anos de vida como padre e ele entrou na ordem de Marian Hill, que era justamente uma ordem com muito devotamento também para a parte meditativa. Nessa época ele chegava a meditar 11 horas por dia, né? Muito tempo mesmo. Depois Sophie, escutei Sophie dizendo que já no final da vida ele chegava até alguns dias a 14 horas, né? É muito tempo. Então, tem alguns trechos, alguns poemas lindos que ele falava que ele se sentava em frente àquele portal escuro e ele aguardava a solução emergir de lá. Ele aguardava emergir muitos dos temas dos livros, muitos dos temas dos textos dele, né? E que vinha desse mergulho profundo no silêncio, nesse vazio que tudo contém. Aí a gente olha o caminho da Mimansa, Érica Farney, e do professor Renato Bertatti também. Os dois também vieram de um caminho profundamente alinhado com o campo e as práticas meditativas do Osho, enfim, da Índia. Então, são diversas sabedorias milenares que auxiliam a gente, né? E uma das coisas que mais me toca, assim, e me surpreende, é que o Cosmic Power, ele é muito rápido, né? Assim, você fazer essas 3 paradas ao dia de 10 minutos, você vai meditar 30 minutos num dia que tem 1440 minutos, né? Então, Débora, como que é? É difícil, porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm... Não, assim, não é fácil você sair do roldão, do dia a dia, do eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, e o que que sobra para mim, né? Para eu me refazer. Eu gostaria que você contasse um pouquinho desses desafios e, ao mesmo tempo, fizesse também um convite para as pessoas experimentarem, né? Então, fala um pouquinho disso daí. Você falou uma coisa importante, né? Lembrou esse caminho de meditação de todos eles, né? Porque Uhum, toda meditação é maravilhosa, né? Nos leva a uma conexão. Inclusive, o próprio Bert, a primeira ordem do amor, ele aprendeu com observação, mas as outras duas ordens, ele falou que recebeu através de uma meditação, né? uhum, Então, como esse canal é poderoso, mas ele ficava horas e horas meditando, e o Bert é o Bert, né? Ele foi o escolhido também para meditar e receber isso, né? uhum, Agora, você falou essa parte importante, porque é uma outra técnica, e também ele falava isso, que nada que é complicado é bom, né? E é justamente uma técnica que precisa da nossa disciplina, né? Precisa de nós. Eu acho que a disciplina maior é de nós conseguirmos nos escolher, né? Essa é a maior disciplina, né? É você ver, eu mereço, porque tem muitas coisas que fazem a gente falar eu não mereço, né? Ou é mais fácil, como o Bert falava, é mais fácil sofrer, né? Não falava que é mais fácil sofrer do que ser feliz? Como é que é a frase certinha? é essa mesmo. É. Uhum, Então, são muitas coisas que às vezes nos impedem, mas eu vi assim, eu sou meio preguiçosa para ginástica. Quando eu penso que eu tenho que andar muito, me dá preguiça. Mas se eu vou andando, de repente eu já andei muito. Então, eu sempre penso assim, vou meditar agora. Eu vou meditar agora, eu vou meditar agora. Porque se eu falar assim, a minha vida inteira eu vou ter que meditar 3 vezes ao dia, dá um pouquinho de preguiça. Faz hoje, faz hoje, faz hoje, né? Faz um pouquinho. Então, se a gente tira 5 minutos, porque é uma técnica que pede que a gente medite 3 vezes ao dia. É lógico que se a gente não conseguir num dia fazer as 3 vezes e fez uma, tudo bem. Mas 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos à tarde e 5 minutos à noite, né? Então, e 5 minutos é muito rápido. E respirar o quanto você quiser. Eu não espero ter alguma situação difícil para eu respirar, para aparecer uma solução. Eu sempre estou respirando. Às vezes a situação difícil nem aparece, né?
porque eu já respirei e o universo já está me ajudando mais, né? Então, consiste de você fazer essas respirações conscientes várias vezes ao dia, se você quiser, ou fazê-las junto com essa meditação, né? Que são 5 minutos. Então, é fácil. E a Sofia também recomenda, né, que a gente tenha, assim, um desafio, se coloque um desafio de 40 dias para que o nosso corpo crie uma memória e um hábito, né? Assim como a gente sente falta, você não vai dormir ou passar um dia sem tomar banho, né? Na nossa cultura, porque nós criamos esse hábito. Para outras pessoas, tomar um banho todo dia em outra cultura talvez seja difícil, né? Então, nós criamos esse hábito. E a gente pode criar esse hábito de meditar essas 3 vezes, né? E nós Uhum, temos hoje vários encontros que a gente faz a meditação Cosmic Power que nos ajuda a ter essa disciplina, assim como se a gente for fazer ginástica em casa sozinha, a gente não faz, e aí tem uma academia para a gente ir, porque se a gente for na academia, a gente assumiu aquele compromisso, a gente vai fazer essa ginástica. Então, nós temos encontros, né, que a gente medita juntos, e temos essa comunidade também que a gente fala mais, quem gostar aqui, né? Podia colocar o link aqui, né, Daniela, da comunidade Cosmic uhum, Power, que na uhum, comunidade Cosmic Power nós lemos trechos do livro, nós trocamos experiências, nós meditamos. Daniela e eu coordenamos essa reunião, mas todo mundo também fala, né? E a uhum, gente tem estado no número de 50 pessoas, quase 50 pessoas nos encontros, né? Que é um número que o Osho fez uma pesquisa que é um número significativo para uhum, que várias pessoas meditando junto em uma cidade que aquela violência diminua, né? Que tudo melhora naquele local. Então, é uma oportunidade, né, da gente experimentar e depois uhum, a gente pode informar sobre os cursos, né? O livro também, quem quiser comprar o livro depois, é, é muito bom. Só de fazer a leitura, a Daniela mesmo. A Daniela fez a revisão do livro, do português, né? E aí ela resolveu fazer o Cosmic Power, entrar nos cursos, porque pela leitura ela foi tocada, pela leitura ela colocou em prática, e aí foi seguindo um caminho depois até ser uma instrutora de Cosmic Power também, né? exatamente assim, Débora. Você sabe que o que me chamou a atenção nessa leitura foi justamente a história da gente poder sobrescrever programas. Então, a gente sabe que nas constelações familiares, a gente está observando aqueles programas que estão rodando lá desde a infância e também do nosso sistema, daquilo que veio de antes, né, e que nos trouxe vivos até aqui, nos permitiu sobrevivermos, só que agora se torna às vezes um excesso, um comportamento que está movido por um amor cego, né? Então, a sensação que eu tenho é que a constelação familiar, ela tira, olha só a analogia que veio para mim. Ela tira o elefante da cristaleira, é o trem que está lá fora de ordem, entendeu? Só que a cristaleira ficou toda bagunçada, ela ficou com vários sintomas, ela ficou com os copinhos quebrados e tudo. E o Cosmic Power, ele chega e ele ilustra, sabe? Ele ilustra tudo, assim. E ele pega, recolhe aqueles copinhos quebrados, ele limpa, né, as prateleiras, ele passa o alquinho nos cristais. Eu tenho essa sensação de que esse sobrescrever é reorganizar, né, junto com esses grandes movimentos que a constelação faz. Então, não é um ou outro, não é ou a constelação ou o cósmico. Eu vejo que a Sophie, ela encontrou um combo muito interessante de atuação, né, naquilo que é sistêmico, muito grande e crônico, ser trabalhado com família em Stelling. E o Cosmic Power me atraiu imensamente, porque por ser jornalista, escritora, eu sempre fui aquela pessoa muito cabeção, muito mental. Eu escrevia e eu explicava o porquê das histórias, do que eu vivia aquilo. Então,
era algo muito cansativo. Isso me levou a um burnout em 2021, né? Que foi bem na mesma época que eu fui chegar no Cosmic, né? Eu cheguei no Cosmic de joelhos, assim, precisando, prestes a passar por uma cirurgia e tudo aquilo, né? E aí, quando veio essa possibilidade de lidar com os meus conteúdos por meio da respiração consciente, do sorriso e do descanso no silêncio, e perceber que esses sintomas e essas dores que são periféricas, mas que estão lá atuando dentro de nós, podem ser liberados sem precisar vir para cá, sem precisar virar uma narrativa, sem precisar virar uma história, sem precisar virar um drama que eu fico contando e recontando as histórias tristes da minha vida. Sabe? Então, o Cosmic Power, ele é muito libertador, porque eu já tinha anos de constelação, só que eu percebia vários programinhas que vinham desses hábitos antigos de estar apegada a essas narrativas tristes da minha história. Como que eu contava a minha história? Entende? Tem até um apego nisso. Então, o Cosmic, ele auxilia muito a gente a se libertar, né? Eu vejo que é um combo, assim, né? Perfeito essa união dos dois. Queria te ouvir também sobre isso. Nós somos seres únicos, né? Então, é, a sua experiência com o Cosmo é uma, a minha vai ser outra, a da Célia vai ser outra, a da Cleide vai ser outra. Então, tô vendo aqui, são as que eu tô vendo que eu sei que faz, né? Já fizeram o curso de Cosmo. Mas a Sofia sempre fala que é um caminho, né? É um caminho que nós vamos percorrendo. E o cósmico se trata da gente escutar o nosso corpo, né? E as nossas células guardam toda a memória de tudo que aconteceu conosco, de tudo que aconteceu na nossa família. E através dessa inspiração, a gente vai limpando esse canal. E o que eu vejo que fez comigo é falar, eu desenvolver uma gratidão por tudo que aconteceu antes na minha vida, né? Então, essa memória foi sendo limpa do meu corpo, justamente por você falou, porque a gente sorri, né? E quando a gente sorri, faz com que a gente envie para o nosso corpo que está tudo bem, né? A química do nosso corpo se transforma, fica tudo bem. Você cria outra memória para sua célula, né? Então você reprograma aquela história e, na verdade, a gente vai tomando uma conexão com tudo e com todos e ver que está tudo certo na nossa vida, né? Que a mesma dificuldade que eu tenho, o outro também tem. Que meus pais também tiveram a mesma dificuldade. Às vezes, uma dificuldade ainda maior do que a que eu tenho, né? E a gente começa a olhar para as outras pessoas, né? De uma outra maneira, né? A gente começa a perceber, né? Que todos nós, né, temos pais, que a pessoa está honrando o sistema dela. Então, é um, é uma transformação interna de olhar tudo o que acontece no mundo e não querer salvar também todo mundo. E aí, tudo vai melhorando. Mas isso vem com um tempo e cada um vai experimentar isso ou vai demorar um pouquinho. Eu me recordo que teve uma pessoa que falou assim: Nossa, agora que eu estou praticando, eu estou sentindo muitas coisas ruins, está doendo coisa no meu corpo, eu estou me sentindo mal. E a Sophie dá um exemplo claro, que é a gente abriu uma torneira, né, de uma casa que ficou muito tempo fechada, e é que aquela torneira nunca foi aberta, e aquela torneira enferrujou. E aí, quando a gente abre aquela torneira, vai sair uma água tossindo assim, né? Aham. Toda enferrujada, né? E a gente às vezes desiste, não espera aquela sujeira sair e depois então vai vir uma água clara, né? Então, se a gente fica só agarradinho, né, nessa sujeira, nisso que foi o que aconteceu antes, que as situações que nós
às vezes tivemos que, esses desafios que a vida nos apresenta, a gente não espera a água limpa chegar, né? Então, muitas pessoas desistem, muitas Ah, pessoas querem um resultado imediato, muitas pessoas se esquecem que a nossa vida é feita de experiências e que algo que é difícil vai nos transformar. E nós vamos aprender a olhar a beleza daquela transformação que nós vamos passar, né? Então, é, é um caminho mesmo, né? É um caminho, mas que precisa de uma disciplina, de uma coragem, né? Até que essa água fique limpa depois, né? E, e é isso. Ó, a Maria Helena mandou uma mensagem aqui. Aliás, pessoal, quem quiser deixar perguntas, essa é a hora. A gente está nos últimos 15 minutos aqui da nossa entrevista com a Débora. E ela coloca aqui: Daniela e Débora, vocês são duas queridas, muito obrigada. Gostaria de saber se estão abrindo turma para o básico do Cosmic Power. Então, Maria Helena, só para te falar, eu já deixei aqui no chat o link para entrar no grupo da comunidade Cosmic Power Brasil, onde a gente já tem a prática toda terça-feira, das 7 às 8, que a gente faz a leitura, o estudo, o compartilhamento e a meditação. E fora isso, tem outros 5 horários de meditações mais avançadas para quem fez o básico. E o básico hoje em dia está sendo facilitado por dezenas de instrutores de forma aberta e gratuita em várias cidades do Brasil. A gente brevemente vai ter um mapinha, né, Débora, das cidades e dos multiplicadores, né? E a gente tem também, de tempos em tempos, alguns cursos básicos que são ofertados pela Sofia, pela Dana, né? Então, vocês querendo entrarem nesse campo, estudar e praticar, é só entrar nesse link aí da comunidade Cosmic Power Brasil, tá bom? Então, uma pergunta aqui, se eu sempre fui calma E e amorosa. amorosa. Bom, eu acho que eu sempre fui amorosa, mas isso não exclui eu ser brava, né? Porque ser amorosa também, né? Às vezes a gente precisa de ficar um pouco, corrigir ou ser enérgica, né? Mas eu acho que eu sempre fui amorosa, assim, né? E calma. Não, eu não sempre, nunca fui calma, mas eu sempre tive uma característica, né, de confiar, né, mas isso se acentuou mais, né, eu aguardo muitas coisas, né, como eu falei, eu respiro muito e quando acontece alguma situação, que às vezes eu falo, e agora? Aí eu aguardo, e aquilo vai me ajudar a resolver, né? Hum. Ô, Débora, falando dessa respiração que você fala, né? Porque as pessoas vão achar que a respiração é simplesmente o bom e velho conhecido inspirar e expirar. Apresenta para o pessoal um pouquinho o que que é a respiração consciente do Cosmic Power, por favor. Então, a respiração chama consciente, porque nós estamos aqui respirando, a gente esquece que nós estamos respirando, né? E o bebezinho, quando ele nasce, ele sabe fazer essa respiração. Porque o bebê, você já viu um bebê peladinho? Quem é mamãe aí sabe. As tias às vezes já vê o bebezinho já de roupa. Mas a barriguinha dele levanta assim, é? Hum? Então, essa é uma respiração que a gente começa primeiro soltando o ar, né? Então, nós nos sentamos quando a gente vai fazer essa respiração com a coluna ereta, relaxados, e nós temos os nossos olhos, né? Um olhar desfocado. Sabe quando a criança está olhando algo assim? A gente fazia muito isso quando era criança. A gente olha um lugar, de repente a gente não está vendo nada. Então a gente faz o nosso olhar, né? Desfocado, que é um olhar que nos dá uma percepção do ambiente. A gente vai fazer uma respiração que nos conecta. Então a gente se alegra, né? E a gente então relaxa o rosto, traz um sorriso no rosto. E a gente, então, primeiro solta todo o nosso ar, a gente expira ao máximo, mas a gente
Não inspira antes para soltar esse ar, não. Porque a gente fala, vou inspirar, a pessoa faz assim. Não. Se nós começamos, eu vou expirar, eu vou soltar o ar que está. Pode estar o pulmão cheio, o pulmão vazio, é aquele ar que eu tenho. Então, eu expiro Pela boca, né? com a boca aberta, com um sorriso. E aí, eu solto tudo, mas eu não forço, sem barulho. Eu entrego o ar de volta. E aí, quando eu solto esse ar, eu ainda, para que todo o arzinho saia, eu ainda aperto um pouquinho a barriga para dentro. Aí o restinho do ar sai. E aí, então, eu fecho a minha boca. E eu inspiro ao máximo, eu me encho com o ar. E para que eu encha o ar, eu elevo meus ombros, os meus cotovelos vão um pouquinho para trás, eu vou encher o meu peito de ar, a minha barriga vai se encher com ar, o meu diafragma vai abaixar. Eu crio espaço para o meu coração, porque tudo se afasta aqui, o meu coração então tem espaço para bater, né? Porque e aí eu seguro o ar, né? Me encho de ar, e aí então eu novamente abro a minha boca e solto todo o ar, bem lentamente, com muita consciência desse movimento, né? Muita gratidão por essa conexão, e aí eu solto todo o ar, né? Então é feito assim, e sempre eu solto mais do que eu me encho. Mais tempo soltando ar do que enchendo com ar. Então, é um Uhum, movimento assim, né? uhum, A gente vê o nosso tronco se elevando e o nosso tronco e os nossos ombros se abaixando bem lentamente no seu ritmo, né? uhum, E nos cursos ensina isso com mais técnica, o tempo que conta para expirar, o tempo que conta para inspirar, né? Então é uhum. feito assim, vocês já podem já experimentando isso, né? Vai conversar com alguém, uma conversa difícil, né? Você expira antes e vai, né? Ótimo. É, Pode ah, falar. é isso, vai fazer uma leitura, né? Expire e inspire antes, você vai entender mais, você vai estar mais centrado, né? Então, isso aí. Maravilha. Entrou até uma pergunta aqui dos eventos, mas antes de entrar nesse tema dos eventos, eu quero falar de dois assuntos com você. O primeiro é que a Cleide Tavares, que está aqui na live com a gente, ela desenvolveu um trabalho de pesquisa justamente de a tese de conclusão de curso, e ela deixou aqui no pessoal no chat uma pesquisa para quem é constelador e que já pratica o Cosmic Power para responder como tem percebido a sua atuação. Então, quem assistir essa live gravada depois, eu vou pedir para vocês que vocês entrem em contato com a gente pela comunidade Cosmic Power. Pode ser no meu Instagram também, no Instagram da Débora Maier ou da Cleide Tavares, para vocês pedirem esse link que nós três podemos passar para vocês contribuírem com uma pesquisa maravilhosa que a Cleide está fazendo para perceber como que fica a atuação do Cosmic Power dentro das constelações, tá bom, gente? E, Débora, falando disso, você já viu também alguma constelação em que não só o constelador, mas o fato dos representantes presentes serem praticantes de Cosmic Power ter um desfecho importante? Assim, quanto mais gente praticando também entre quem está assistindo, entre os participantes, é diferente o desfecho das constelações? A Sophie, né? Como ela dá o curso e a gente é aluno e está lá com ela, ela sempre escolhe representantes que são praticantes. Ela fala assim: nesses eu confio, porque a gente se esvazia e a gente não traz nada nosso. A gente é um canal ali para receber informação do que o cliente vai trazer de história para ser visto, né? Então, com certeza, um representante que pratica o cósmico, ele realmente
é um representante muito confiável, né? E o campo, se você também está ali mais aberto, você também observa mais, você absorve mais algo que é bom para você, né? Então, esse benefício é para todos, né? Ok? E, Débora, a gente está nos 5 minutinhos finais. Entrou uma pergunta da Márcia Oliveira aqui, perguntando se em novembro, em São Paulo, vai ter algum curso com a gente, com a Dana, com a Sofia. E assim, como é que tá essa agenda do Cosmic Power para quem quiser fazer esses passos no online pela Hellinger? Você pode contar um pouquinho? Em novembro vão ter os dias internacionais Hellinger, celebrando o centenário de Bert Hellinger. Vai ter o Navegador da Vida, mas ele é um curso sequencial. E à noite haverá um curso de aprofundamento para quem já é instrutor. Esse curso não é aberto para quem quer aprender, né? E a agenda dos cursos de Cosmic Power Online, eu acho que ainda não está aberta para esse ano, não, porque depois vem os Dias Internacionais Hellinger na Alemanha, o Cosmic Power que eu comentei com vocês, que precisa ser presencial, né? Que é para quem fez a sequência dos cursos, aí pode fazer o presencial na Alemanha. Mas o online, o avançado um, o avançado 2, ainda, e o básico, acho que ainda não tem agenda. Mas dentro da comunidade, a gente informa isso tudo. Passou o link da comunidade aqui? Vai passar aqui? Já passei. Vocês podem clicar e lá a gente deixa todas as informações. A Adriana está aqui conosco também. A Adriana é do IBCF, lá de Sorocaba. E a Adriana também fez um trabalho, né, Adriana? Muito bom também, né? Mas o trabalho dela já terminou. Agora vamos para o trabalho da Cleide também, mostrando, né? Era do Cosmic o trabalho da Adriana? É, Ah, conta pra gente, Adriana. Oi, boa noite. boa noite. O meu trabalho é um trabalho de pesquisa de campo, né, para perguntar para os consteladores se eles sentiram algum benefício na percepção, no centramento, na intuição, na calma. E aí o final do trabalho foi que 100% dos consteladores que praticam Cosmic Power sentiram algum benefício. Aí esse trabalho foi traduzido para o alemão, a Sophie Herring leu. A Dana chegou a falar que a Teresa ficou surpresa com o número de pessoas que tinham respondido, que para a pesquisa científica já era um número elevado. Eu nem sabia, achei que era pouco. Até Quantos? comentei com a Débora, tinha 36 pessoas, acho, 38. Eu achei que tinha poucas pessoas no questionário, ela falou que já era um número significativo para a ciência, assim, né? De todas as pessoas que responderam que são consteladores que praticam Cosmic, 100%, eu falei, não, 100%, não é 100%, eu pensei, não, uau, 100% é demais. Aí eu falei, eu quero que a Sophie Herring receba esse artigo vai virar um livro agora, no mês que vem, que eu convidei a Cleide, que está aí, que eu aproveitar convidar de novo, para ela entrar com o trabalho dela, para a gente fortalecer esse livro, porque eu acho que vai ser interessante, porque quando eu fui fazer a pesquisa, eu não encontrava livros para... No meio da pesquisa, eu quase me arrependi de ter entrado nesse tema. Pensei, meu, que tema que eu fui pegar? Só tem um livro da Sophie, tem dois da Sophie, né? Pensei, não tenho muito onde recorrer. Aí eu pensei, nossa, esse artigo poderia entrar num livro, que vai ser um livro de coautorias, né? De constelação, que eu quero falar sobre o Cosmic, porque eu acho que não existe nenhum livro que fale da constelação junto com o Cosmic, que mostre que uma coisa está ligada à outra, que uma coisa está vinculada à outra. Eu entendi que eu precisava juntar a constelação com o Cosmic. Tem um capítulo aqui que fala disso. Um capítulo, mas não um Sim, livro. isso que eu falei, o livro só da Sophie, só tem um livro da Sophie, não tem um Uhum, outro livro de referência que eu busquei para a minha pesquisa que uhum, falasse da constelação junto com o Cosmos, a importância do constelador com o Cosmic Power. uhum. Uhum. E Mas ficou agora, ótimo. Ficou ótimo o seu trabalho, né? Essa maneira de a ajuda questionar. da Débora aí, que ajudou a gente também na pesquisa, aí na pergunta, no questionário, né? Ah, eu quero ler, Adriana. Manda para mim, Envio, sim. por favor. Ficou bem prático. Ficou E a ótimo. Dana ainda me ajudou, que ela levou para traduzir para o alemão, e depois ela me devolveu ele traduzido para o alemão. Pois Fez é, as ótimo. correções lá para ficar compreensível para eles. Pois é, então a gente pede para todos, né, que agora nós temos o questionário da Cleide também, né? E
Então é muito bom isso, né? Muito bom. Obrigada, Adriana. Débora, então, suas considerações finais para a gente fechar aqui, já agradecendo, né, ao Inácio, ao IBCF, que abriu esse espaço para poder te entrevistar aqui. Eu queria muito mesmo, né, te chamar, já tinha tempos que eu queria isso, receber essa informação durante uma meditação do Cosmic, então eu espero que essa live abra os corações das pessoas para viver a constelação familiar em profundidade. Essa foi minha intenção de te convidar aqui. E, enfim, gostaria de ouvir as suas considerações finais antes da gente fechar. Então, agradecer, né, o convite, é uma alegria poder falar, né, do Cosmic. E quando eu terminei meu curso, né, eu fui instrutora em 2017, né? Desde 2017 eu ensino Cosmic, eu rodei o Brasil, eu fui por um tempo a única, né, instrutora de Cosmic Power. E quando eu terminei meu curso, a Sophie entregou, né, o certificado na mão e ela falou assim: você recebeu um presente. Isso não é para ficar só para você, né? E realmente é um presente, né? Não só como o primeiro curso foi no dia do meu aniversário, que foi um presente mesmo, mas eu acho que quando a gente vê uma pessoa falando demais, né? A gente pode falar assim, nossa, mas ela está insistindo. Não é insistindo, é um convite, né? Experimente, né? Então fica aqui o convite, e eu gosto de passar esse presente para todos, né? Porque a gente foi tão presenteada, né? Quem está aqui, né? Que já faz o Cosmic, já foi tão presenteada, e a gente quer, né? Porque quanto a contabilidade do universo é assim, né? É diferente da nossa. Quanto mais a gente dá, mais o universo nos devolve. Então, fica aqui um convite e muito obrigada. É uma alegria muito grande e uma honra estar aqui pelo IBCF, que é um instituto que quer realmente fazer algo de bom para todas as pessoas, né? E é o que o Bert falou com a gente também, né? Você recebeu um benefício, faça algo de bom com isso, que é o que a gente veio fazer aqui, né, Dani? Com Então, muito certeza. obrigada a todos, né? Foi muito bom, né? A gente se vê na comunidade, hein? É isso, gente. Muito obrigada a vocês que estiveram presentes conosco. Agora, inclusive, 20 horas vai ter meditação. Já entrem na Eu tenho que comunidade pôr o link Cosmic lá. Power Brasil para a gente poder meditar juntas às 20 horas. São 6 horários por semana para vocês experimentarem isso de forma aberta, gratuita, com trabalho voluntário de muita gente que está fazendo isso que a Débora falou, passando essa bola dourada É adiante, uma né? joia. É É. uma joia. Então, até já numa das nossas muitas meditações. Boa noite, pessoal. Um Muito beijo, obrigada. Beijo, Dani. gratidão. A gente se vê, né? Beijo em todos. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.